Opa galera, beleza? Hoje continuando a série que eu comento no lugar completo, hoje é a vez de Tsumitsuki, escrito e desenhado por Kiyo Harahiro, conhecido por ser o desenhista do mangá de Another, Kimi ni Shikaki Koenai, Koen Laundry no Onna, entre outros. Tsumitsuki foi publicado na revista Ace Assault de 10 de setembro de 2008 até 4 de agosto de 2009 com seu volume único. Tsumitsuki foi publicado no Brasil pela JBC em 2014. E se você interessa em comprar um mangá na Shopee, OLX ou em um grupo de Facebook, você acha alguém vendendo. E também tem na Amazon para comprar. Então não deixe de comprar quando puder. E sem enrolação, bora pra história. O mangá começa com a menina se apresentando, é a Takada Shinato. E ela se mudou de Tóquio e ela estava se apresentando para a sala. Então quando ela acaba e ela chama a Takada para ir embora junto. Para casa ela aceita, mas está escrito na mesma morra. Então as duas estão indo embora. E Takada fala que está feliz por ter se mudado. E o ar é tão refrescante e todas as cidades são legais. E ela viu uma loja fofa no centro da cidade e pergunta se a Shinohara conhece. E ela fala não. E Takada fala que algo está incomodando há um tempo. Sempre que a Shinohara está sozinha, ela viu que tem algo, como ela é tratada e sempre a Takada vai estar para ajudar. E não tem certeza que algo está acontecendo. Se ela estiver errada, tudo bem. Mas se estiver acontecendo alguma coisa, mas Shinohara desconversa e fala que tem que fazer algo e vai embora. Então Takada vai para o templo e aparece alguém atrás dela de máscara. Fala que parece que ela não te deu atenção. E ela se assusta e a pessoa de máscara dá risada e tira a máscara e dá olá. Então os dois estão conversando e ela pergunta se ele é o filho do sacerdote. E ele fala que é mais ou menos isso. E ela fala que ele a assustou e ele fala que ela deveria prestar mais atenção. Em volta dela, e Kuroi pergunta se ela sabe sobre os monstros e espíritos, ou coisas desse tipo. Por aqui tem uma lenda dos deuses pecado Tsumitsuki, os habitantes do pecado. A lenda já tem centenas de anos, tem um templo e uma estátua por aqui dedicada a eles. E eles são demônios que caçam sentimentos de culpa que alguém tem sobre seus pecados. E tem um conto sobre isso. Demônios bizarros possuírem pecadores e estavam fazendo maldades. Alguns habitantes do vilarejo foram enviados para buscar ajuda com um renomado monge para destruir eles. O monge, junto com um espírito que era inimigo natural dos demônios, os expulsaram. Os moradores tinham medo de um dia serem possuídos pelos demônios novamente, então construíram um templo para acalmá-los. Esses demônios eram Tsumitsuki. Na verdade, era só os antepassados contando uma história assustadora para amedrontar as crianças. Se você fizer coisas más, os monstros vão te comer. E é assim que os contos são. E a Takada fala que tem que ir embora e agradece a história. E ele sorri, coloca a máscara e fala até mais. Então, no outro dia, mostra a Takada na escola com as amigas conversando e ela tem um pensamento que pode ser uma dessas garotas que estão fazendo bullying na Shinohara. Então ela cumprimenta a Shinohara e fala que vai ajudar ela, mas no dia seguinte ela não foi pra escola. Então mais tarde ela vai pra casa da Shinohara e ela pergunta para a Takada porque ela foi a visitar. E ela fala que foi ajudar e pergunta o que aconteceu com a mão dela, que está toda machucada. E Shinohara fala que foi nada e ela grita que não foi nada e pede para a Takada ir embora e não falar mais com ela. E mostra a Shinohara no quarto todo escuro com muito sangue saindo. No outro dia, mostra o professor fazendo a chamada e ele chama a Shinohara. Ela não tinha chegado, mas ela aparece com um tapa-olho. E o professor pergunta se ela está melhor e ela fala que sim. Takada fica sem entender e ela tem um pensamento. Ela não sabe o que aconteceu com a Shinohara e ela não pode falar com a Shinohara depois daquilo e ela estava errada. Mas alguém pergunta se tem alguma coisa errada e é o Kuroi. E ele pergunta se ela estava esperando por alguém. Então ela desaba e começa a chorar. Então ela conta o que aconteceu para ele e ele fala que ouviu algumas coisas estranhas sobre a Shinohara, incluindo a razão dela estar sendo perseguida. Há um ano, uma outra amiga dela desapareceu e aquela aluna era muito popular na sala. E Shinohara era o contrário, e isso significou muito para ela. Mas aquela garota simplesmente desapareceu logo depois de ir para casa com a Shinohara. E parece que ela contou para a polícia e para todo mundo que ela não sabia de nada, mas os alunos nunca falaram bem da Shinohara. E eles não pararam de atormentar a Shinohara. E Takada fala que isso é horrível. Kuroi se preocupa com os machucados dela e pergunta se ela lembra que ele encontrou sobre Tsumitsuki. E os demônios tomam posse dos sentimentos de culpa que uma pessoa carrega, mas aquelas pessoas que eles possuem são apenas criminosos e nem todos os criminosos sentem culpa de seus crimes. E ninguém pode dizer o que constitui um crime. Esse demônio ataca a escuridão de seu coração, mesmo se quem criou essa escuridão foi você mesmo. E eles comem a pessoa que eles possuem por dentro de pouquinho em pouquinho para destruir o seu hospedeiro e se materializar. E aquela garota não é mais humana. E mostra Shinohara atacando outra pessoa e alguém grita. E Kuroi corre. E ele chega no banheiro e a atacada chega também e pergunta o que é isso. E Kuroi pergunta se ele estava sozinho, o que aconteceu. E a menina fala Shinohara. A atacada sai correndo e Kuroi vai atrás da atacada. E ela fala para a menina não falar o que aconteceu. E eles não vão acreditar de qualquer forma. E Takada está correndo atrás da Shinohara e mostra que as duas eram amigas no passado. E ela não pode ter feito isso. Então Takada chega no terraço e grita o nome da Shinohara, mas sai um monstro dela. E Kuroi chega atrás e puxa o braço dela e a salva. E fala que ela não é mais a Shinohara que ela conhece. E ela é uma Tsumitsuki. E Shinohara fala que ele não é nem humano. E Kuroi vai pra cima dela e derrota. E Takada fala que já chega. E Kuroi fala que ela não pode salvar mais a Shinohara. E Takada fala que elas são amigas. Mas Shinohara fala que elas não são amigas e nunca a considerou uma amiga. E Kuroi fala que não pode mais salvá-la.
e ele é um espírito que o propósito é matar Tsumitsuki, e não tem como um humano possuído por um Tsumitsuki voltar ao normal. E eles não podem deixar ela desse jeito. E ela vai ficar em agonia, incapaz de achar a paz. E o Tsumitsuki do corpo dela vai atacar outras pessoas. E ele pergunta o que ele deve fazer com ela. E Takada fala, faça isso, por favor. Ele balançou a mão direita para baixo e ela foi engolida em um instante. E ele pergunta se ela está bem. E ela pergunta se desse jeito foi melhor. E Kuroi fala que há um ano atrás, Inohara perguntou a mesma coisa. E Takada pergunta o que ele quer dizer. E ele fala que no ano passado ela fez a mesma coisa. E a pessoa que matou a amiga desaparecida fui eu. Por que você acha que ela disse que vocês nunca foram amigas? E ela pergunta por que ele fez isso. Ele fala que ficaria com problema se não tiver o que comer, e por isso ele cultivou ela desse jeito. E ele vai embora e fala, vamos ver de novo quando o peso dos seus pecados crescer. Mostra uma menina correndo de algum monstro e pedindo ajuda. E depois mostra uma menina rezando. E uma raposa chega perto dela. E um cara também. E ele fala que tem visto várias crianças visitando o templo ultimamente. E pergunta se ela está bem. E tem um flashback da menina conversando com uma outra menina falando sobre o rumor que um deus come pecados e é adorado. E o deus ele engole e dissipa os sentimentos da culpa da vítima ou algo assim. Então volta para o presente e o Kuroi fala que isso é tudo rumor e não tem um deus tão convincente ali. E quem foi consagrado foram os Tsumitsuki. E supõe que são os demônios que vivem da culpa das pessoas. Eles estão mais perto de serem espíritos ou monstros do que deuses. E ainda as histórias dizem que os Tsumitsuki crescem comendo pecados e eles não fazem os pecados aparecerem. Ele ouviu que na verdade eles devoram o humano que eles possuem. E Kuroi fala se ela ir no templo a ajudar e ele pergunta se ela gostaria de ser perdoada de um pecado. Então ela vai embora e ela fala que ele é assustador. E a raposa pergunta se foi ele que criou esse rumor. E os planos dele são intrigantes. E a raposa pergunta se ele acha que a garota é um Tsumitsuki. Ele fala que não sabe, mas cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Então mostra a Miki na escola com a amiga conversando e o menino chega perto dela. Pergunta se aconteceu algo com ela. E ela parece pálida. E fala pra ela comer o almoço, mas ela o ignora e vai embora. Então ela está na sala de aula e ela sente algo na barriga e isso dói, e está doendo no estômago dela. Então ela desmaia e tem um flashback de alguma menina conversando com um Kasugai e ele fala que é o aniversário de 17 anos dela. Ela pode escolher o que ela quer, então ela escolhe um pingente e ela queria um anel, mas não teve a coragem de falar. E ela não queria o deixar preocupado. Então Miki acorda na enfermaria. Então ela levanta e fala que tem que voltar para as classes. Mas chega a Sudou e pergunta se ela está bem. E fala que o professor falou que ela estava doente e deveria ir para casa. E joga a bolsa do chão. E Miki fala que vai voltar para a sala. Mas Sudou fala que o professor pediu para ir para casa. E seria muito chato para eles se ela aparecesse na sala. E ela já devia ter voltado para casa. E Sudou fala que a Miki estava bem com o professor no primeiro semestre, mas as coisas ultimamente mudaram. Será que ele dispensou ela e pede para a Miki parar de se mostrar para ele? E não só porque o professor estava preocupado com ela, e é para Miki não ficar tão cheia de si. Então Miki está indo embora e a amiga dela pergunta se ela está se sentindo melhor. E Miki fala que tem que ir para casa e mostra que tem pessoas vendo a cena. Mostra a Miki indo no tempo novamente e ela se pergunta do porquê ela foi parar no tempo. E Kuroi a cumprimenta e ele fala que a chamou porque tinha algo para perguntar na escola dela. E alguém foi atacada na rua, e a Miki não sabe. Kuroi fala que as duas eram da mesma classe e ela foi atacada gravemente e ainda está no hospital. E o que o preocupa é que a vítima falou sobre o que acontecido, que ela foi atacada por um monstro. E Miki pergunta o que ele queria pedir, e ele fala que a garota foi atacada era seguidora do professor, e se ela sabe de alguma coisa sobre isso. Ele ouviu que ela se dá bem com o professor e as seguidoras dele a assediaram, e não é verdade. E a Miki o pergunta se ele acha que foi ela que fez isso, e ele fala que tem mais uma coisa. E pergunta se o corpo dela mudou. E ele fala dos Tsumitsuki e que ele falou. E um deles já começou a traçar seu caminho no pecador. E ela pergunta o que é ele. E ele fala que é o Kuroi. E ele caça Tsumitsuki. Então mostra a Miki deitado na casa e ela pergunta se aquilo era um sonho. E começa a doer a barriga. E ela pede ajuda para o professor. E ela não tem direito de pedir para ele. E ela tem certeza que isso é uma retribuição. E ela pergunta se isso é o pecado dela. E mostra ela com um encosto. E mostra a Sudou andando na rua falando no telefone. E tem alguém atrás dela. E depois mostra a Miki com a amiga na escola. E a amiga fala que a Sudou foi atacada noite passada e ela está inconsciente. E alguém da classe B foi atacada também, do mesmo jeito. E Miki fala que foi do mesmo jeito que aquele cara falou. E ela fala que não fez nada. Então ela recebe uma mensagem: você vem para a sala de orientação depois da aula? Eu vou estar esperando. E é o professor. Então ela vai e o professor está lá. Ele pergunta o que ela estava fazendo. Ele pergunta se foi ela que atacou as duas ontem à noite. Uma estudante viu o que ela fez. E aparece a Yumi atrás do professor. E Miki pergunta por quê. E ela fala que foi porque a Miki roubou o professor dela. E Yumi fala: você sabia? Exceto ela, ele tinha suas mãos. Em todas suas seguidoras falavam sobre fazer de novo. E começa a aparecer garras. E foi por isso que eu descobri que seria bom se todas fossem embora. E por isso que ela foi atrás daquelas duas. E Miki seria a última. E ela empurra o professor.
E ele, por que? Quem é ele? O que é aquilo? E começa a sair um monstro dela. E ela pergunta se o professor vai atrair ela também. E vai pra cima do professor, mas Mickey o defende. E é acertado. E o monstro pergunta por que ela fez isso. E alguém fala, eu estava pensando a mesma coisa. Aparece o Kuroi e mata o bicho. Quando abri meus olhos, a Yumi já tinha sumido e aquele cara ficou parado em frente de mim. E me contou, isso, manos, que foram possuídos pelos Tsumitsuki. São devorados até o fundo da alma e se tornam demônios. Você já não pode ser mais salva. E ela pergunta se vai se tornar um monstro e depois mostra ela no chão com um negócio na barriga. E ela fala que não quer isso e pede para deixar morrer. Então ele mata a Mickey e pede desculpa. O professor pede ajuda e fala que não é culpa dele. E ele só estava brincando. E foi só um aborto. E por que está me olhando desse jeito? E Kuroi manda ele calar a boca e vai embora. Então mostra o templo novamente e alguém fala que ele comeu 2 deles. E aquele professor e é a raposa. E ela fala o que é isso? E o Kuroi fala que é um pingente de celular. E ele tem um olhar vazio. E uma delas se transformou em uma aranha por ciúmes. E Kuroi protegeu aquele cara. E no fim, ele não o detesta. Ele joga o pingente fora e vai embora. E a raposa pergunta onde ele está indo. E ele fala que o próximo está aqui. E alguém pergunta o que você está fazendo aqui. E aparece uma menina. E ela pergunta se aquele rumor é verdadeiro. Mostra uma menina nos armários da escola indo embora. E ela vê uma pessoa e ele está lutando com o monstro. E é o Kuroi. Em outro dia, a menina está com as amigas e ela pergunta sobre o Kuroi. E as amigas perguntam quem é ele. E ela fala que ele estuda na sala dela e ele senta na janela. As amigas falam que ninguém senta naquela cadeira. E ela fala que não é só ele. Todos os estudantes que ela viu sumiram como se nunca tivessem existido. É inacreditável, mas ela viu. Ele estava lá ontem, atrás da escola, e ela se arrepia. E ela quer ter certeza do que aconteceu ontem. Então ela vai no templo e olha no papel. E ele deve morar por aqui. E aparece Kuroi e ele pergunta o que ela está procurando. E ela se assusta e ela fala que veio ver ele. E ele explica o que aconteceu e o nome dela, Asakura. E ele pergunta se ela não está com medo. E se ela viu aquilo, ela já sabe. Normalmente, ela não gostaria de se meter com coisas assustadoras. E ele fala que saber sobre ele não é algo que ela possa fazer. Então ele conta sobre o Tsumitsuki e que o trabalho dele é caçá-los, e ela pergunta o que aconteceu com os garotos no chão, e se ele fez aquilo com eles. E Kuroi fala que o Tsumitsuki fez, na verdade, foi o garoto que foi possuído, que fez, e ele era atormentado pelos garotos, e ele disse que por causa dos outros ele se transformou, e depois que ele se transformou, ele matou os colegas dele. E humanos que se transformam em Tsumitsuki não podem ser salvos. E ele tinha um pedaço de força de vontade, foi atrás de vingança. E a Sakura fala que ele era feliz, já que ele conseguiu se vingar. E só se transformar em um monstro, não sabendo o que está acontecendo, é terrível. Mas antes de morrer, será que ele se sentiu melhor? E Kuroi pergunta se ela foi para descobrir. E ela fala que quer que ele diga como se tornar um Tsumitsuki. E ela tem uma pessoa que quer matar. E um tempo depois, o Kuroi está no telhado do templo e a raposa fala que a garota é interessante. Por querer poder, sabendo que isso vai matá-la e transformá-la em um monstro, ela tem um ódio incrível dentro dela. Então por que não contou para ela, Kuroi? E ele fala, não sei. Ele não está acostumado a ouvir alguém pedindo, mas importante. Aquela barreira que você colocou, por que não fez efeito nela? E a raposa fala que os feitiços só funcionam em humanos fracos e talvez aquela garota seja naturalmente assim. E depois mostra a Sakura em casa e vê sapatos. E ela fala, você chegou em casa? Bem tarde, né, Makoto? E ela pergunta por que ele está aqui. E ele fala que deixou um monte de mensagens na secretária eletrônica. E ele entende que ela se machucou, o que aconteceu com o irmão e a mãe. Mas ele não pode deixar ela viver sozinha. E pede para ela ir morar com ele, mas ela fala para ele ir embora. E ele vai embora e fala que vai ligar em breve. E foi um acidente. Sempre que tento pensar sobre o acidente, meu corpo dói, como se estivesse quebrado em 2. E ele está sofrendo muito. E ela fala o nome de Hayato e da mãe. E isso é tudo culpa dele. E no outro dia ela está na escola e se barra no Kuroi. E ele quer que ela conte sobre a família. E ela fala que naquele dia a mãe dele e o irmão caíram no carro. E ela estava ocupada porque prometeu a uma amiga que sairia com ela, mas quando o carro sofreu um acidente, caiu no mar. Foi isso. Ele pergunta se foi por isso que ele foi ver ela. E ele pergunta sobre o pai. E ela fala que ele fica pouco em casa. E ele esqueceu da última vez que ele prestou atenção nela. E ela não se lembra de ter uma conversa com ele há anos. E ela nunca pensou nele como pai. E ele pergunta se ela o odeia. Ela fala que eu as vi. As cicatrizes do corpo do Hayato depois da morte dele. Tinha cortes, contusões pelo corpo dele. O médico disse que eles não eram do acidente. Eles aconteceram antes. Eu ouvi a polícia falar com ele para entender a situação. Mas eles não começaram a investigação porque ele já estava morto. E ela aposta que ele se sente aliviado. E ele fez aquilo e não tem como ela o perdoá-la. E ele fala a pessoa que você quer matar. E ela o interrompe e fala, eu posso ouvi-los.
Quando penso sobre isso, meu irmão e minha irmã, eles estavam gritando, me ajuda. E o peito dela dói. E ele pergunta se o peito dela dói. E ela fala um pouco, que é estranho, ela nem está machucada. Então ele volta para casa e ela começa a sofrer. E alguém pergunta se ela é um Tsumi Tsuki, e é a raposa. E ele tem que ir dando atenção nela. E ele pergunta se a raposa estava ouvindo. E faz parte do trabalho dele. E ele pergunta se a raposa não acha a história dela falsa. Ela disse que o irmão estava cheio de hematomas, mas se o pai nunca esteve em casa, então como ele poderia abusar tanto do garoto e com tanta frequência? E mostra o pai da Sakura chegando em casa e vê ela desmaiada no chão, e ela está com hematomas no braço. E Kuroi corre e fala que ela tem uma queimadura enorme, e ela não consegue ver, ela não queria ver, então ela tentou se convencer que ela não tinha. Então mostra a Sakura pedindo desculpa várias vezes e pede para não ficar mais bravo com ela. Isso dói. Eu não quero que isso me machuque mais. Estou com medo. Já chega. Por que você tem que me machucar assim? E mostra alguém com uma faca na mão. E uma mulher falando que não é culpa dela. Apenas se lembre. É tudo culpa dele. A pessoa que abusou deles foi a mãe. Alguém fala, eu me lembro. A Sakura e há algum corpo no chão. E está certo, eu finalmente entendo. Aquelas vozes. Ele estava pedindo para a mamãe e eu e o Hayato estava brigando. E mostra o Hayato deitado no chão. Quando o Hayato nasceu, começou a abusar dele ao invés dela. E ela decidiu que aquilo tudo não estava acontecendo. Mesmo sabendo, eu tentei me convencer que a nossa querida mãe nunca faria uma coisa dessas. Para me proteger, mesmo assim eu devia ter ouvido ele gritando por ajuda. Eu escondi tudo, tampei, e mostro uma faca com sangue e alguém chorando, mesmo meu pai e eu. E aparece Kuroi e ele fala, você sabe né? E ele fala que ele nunca soube, ele sentia muito, e isso foi tudo o que ele disse. Eu posso ouvir isso de novo, esse som, o som do rompimento. E Kuroi fala que ela não tem que sofrer mais, e fala boa noite. E a Sakura tem um pensamento, eu me lembro. Como estava atrás da escola, eu não tinha medo, mas ele estava de costas para mim, e ele olhava muito triste, enganando a si mesmo, e segurando tudo para si, e chorando completamente por dentro. Do mesmo jeito que eu, quando era pequeno. Era horrível. E ele pede desculpa. E ela chora e agradece. E a raposa fala, bom trabalho. E no fim deu tudo certo. E Kuroi fala que quando a mão dele comeu ela, ele viu as memórias dela. E foi o pior sentimento que ele já teve. E ele fica com uma cara séria. Então mostra a raposa perguntando o que o Kuroi acha. Ele fala que os órgãos dela foram devorados e rasgados. Não tem como um humano matar desse jeito. E mostra uma menina toda machucada andando. E Kuroi fala que é um do Mitsuki. E mostra duas meninas conversando e a agachada é a Shinatsu. E as duas são amigas e ela está com um gato na mão. E a de cabelo preto pergunta se o gato é dela. E a Shinatsu fala que não. E tinha um gato morto na rua de cima. E esse gato estava perto dele e não parava de miar. E provavelmente era a mãe dele. E tem vários gatos por perto. E ele vai acabar morto também. E ela não vai levar ele para casa. E ele é muito pequeno. E não sabe sobreviver sozinho. E ele está fadado a morrer. E Shinatsu veio transferida de outra escola no ano passado, e ela era alegre e popular na classe dela, e essa é a imagem de quando ela lembrou dela, mas agora ela não fala com ninguém, e a Kirishima tenta falar com ela, mas a Shinatsu não quer falar, e Kuroi aparece e fala que já faz um tempo, e Shinatsu fica brava, e Kuroi pergunta se ela é o próximo troféu dela, e Shinatsu cai no chão de dor, e ela acorda na enfermaria, e a Kirishima está lá, e a Shinatsu levanta, e a Kirishima pergunta, depois dela ver aquele garoto, aconteceu alguma coisa, e Shinatsu pergunta se ela conhece espíritos de Tsumi Mitsuki, ela fala que não, e Shinatsu fala que são espíritos que comem seus hospedeiros e os transformam em uma coisa bizarra. E Shinatsu fala para Kirishima não vir atrás dela, porque se ela for, ela vai ser incapaz de voltar atrás como ela. Mostra a Shinatsu em casa e ela está no banheiro e o corpo dela dói. E alguém bate da porta, ela fala para não entrar. E quando ela olha no espelho, ela está com uma cara estranha no espelho. E mostra, e a raposa pergunta, aquela garota que você viu, não foi? E ele fala que sim, e ela está completamente diferente de um ano atrás. Naquele tempo, ela não pôde salvar a Shinohara e ela sentiu muita culpa, e mesmo vivendo com medo de seu corpo transformar de pedaço em pedaço. Em breve ela vai perder completamente a consciência e vai atacar as pessoas, e ela já é um Tsumi Mitsuki. E a raposa pergunta quantas vítimas ela já fez, e mesmo que ignore ela, as coisas podem sair do controle, é trabalho dele caçá-los, e o tempo está acabando, e é para matar sem remorso. Se você não ficar, ele vai, e Kuroi fala, eu sei, e mostra a escola no outro dia, e as meninas estão falando que tem um serial killer, e a Kirishima fala com a Shinatsu, e fala sobre o gato, que ela comprou comida e brinquedos para ele, e ela queria encontrar ele, e a Shinatsu fala que sim, mas ela tem que fazer alguma coisa antes, e pede para ele esperar. Então o Kirishima está esperando alguém, aparece alguém e pergunta quem ele está esperando, é o Kuroi, e ele fala se ela está esperando aquela garota, ela deve desistir, e aquela coisa não é mais a Shinatsu, que ela conheceu, e ela pergunta o que é ele da Shinatsu, e ele pergunta se ela sabe sobre o Tsumi Tsuki. Há um ano depois daquilo, eu percebi que meu corpo estava mudando. Ela se foi. A mente dela foi transformada como a minha. Ela foi morta e mostra a Shinatsu com sangue na mão, perguntando por que as coisas acabaram assim. Isso nunca poderia ter. Será que vou morrer desse jeito? E alguém fala Shinatsu, e é aquele Shima, mas Shinatsu cai no chão, corre e pula na janela, e ela não pode mais para a escola, e aquele cara vai matar ela. E ela continua correndo, e Kuroi aparece, fala que pulando no terceiro andar e sai sem arranhão, parece que você já é um monstro.
E a Shinatsu vai pra cima dele e fala que não é mais a mesma, e ela não é um monstro. E o que ele sabe sobre o sofrimento dela. E ele pergunta se é por isso que ela mata, quantos ela já matou, e ela é incapaz de conter a fome. E a Shinatsu fala que aquelas garotas estavam perturbando a amiga. E Kuroi pergunta quem ela vai matar agora. Vai matar todos os colegas ou vai matar aquela garota que estava pegando no pé dela? E Kuroi tomou um monstro na mão e fala que chega de brincadeira, está na hora dela morrer. E a Shinatsu cai no chão e Kuroi fala que a corrosão ficou mais rápida porque ela ficou poderosa. E eles estão sem tempo e ela pergunta por que ele faz isso. E pergunta o que é ele. E ele começa a ter flashback que alguém fala que ele não é bem-vindo à casa e ele causa problemas para a família. E pede para ele ir embora e morrer. E alguém pede ajuda e alguém fala que ele matou e eles nunca deveriam deixar uma criança dele ter ficado aqui. E ele fala que há um Tsumitsuki e por algumas razões ele conseguiu lidar com os poderes antes de ser tomado por ele. Mas em troca, ele tem que comer Tsumitsuki para sobreviver, mas as situações dele são diferentes. E ele não pode viver sem ter que sacrificar os outros. Esse é ele e eles são os únicos. E ela pede para falar uma última coisa para Kirishima. Porque é assim, foi esse sentimento que eu esqueci por todo esse tempo. Porque a Shinohara tentou me manter afastada, meu filho. Esse desejo de proteger alguém que você gosta, eu não quero que ela seja vida, eu não quero que ela se machuque. E chega Kirishima e fala, Shinatsu, eu tenho que contar a ela, Kirishima, isso não vai ser suficiente para me recuperar das memórias do meu pecado. Essa foi a minha escolha, então você não vai carregar no meu pecado. Então vários dias passaram depois daquilo, por alguma razão todos esqueceram daquilo. Ninguém falou nada a respeito, nenhuma vez. As 3 alunas que foram mortas e a Shinatsu, eu sou a única que sabe a respeito. Então ela está andando e vê um gato na rua. Você é o gatinho de antes. Eu estive te procurando. Você quer vir morar comigo? E ela chorando. Kirishima, escute. Eu estava realmente feliz. Obrigado, Kirishima, por falar comigo. E mostra o Kuroi que ele está observando a cidade. E a raposa fala, eu não esperava por isso, Kuroi. O quê? Aquela garota Kirishima, você normalmente iria cultivá-la, certo? E ele fala, foi um capricho meu. Também mesmo eu não dizendo nada, ela provavelmente vai se transformar em um Tsumitsuki um dia. Demônios que moram na escuridão do coração das pessoas. Os Tsumitsuki vão continuar nascendo para sempre. Eu fui abandonado no meio das montanhas, onde as pessoas diziam que os monstros apareciam. Os monstros pegavam peças nos moradores que se perdiam ali, e depois os comiam. E mostra o Kuroi mais novo e um monstro falando que ele é delicioso, ele não se importava de morrer até o dia em que ele a encontrou. E aparece uma mulher e pergunta o que ele estava fazendo, e mata o monstro. O nome dela é Kazuha. Ela era uma exorcista que purifica espíritos e ela vivia como uma raposa. Kazuha chama o Kuroi para viver com ela. O cabelo dela era lindo, prateado brilhante, até parecia que ela era de outra raça. E ela fala que recebe vários pedidos dos moradores para purificação. E ela se especializou em caçar essas coisas. Com aquela coisa, ela completou a missão com os moradores daqui. E ele fala que ela é incrível. E Kazuha fala que não é um negócio tão bom. Ela tem um monstro domado dentro dela. E aquelas coisas não são fáceis de derrotar. E se ela não usasse magia negra, as pessoas não teriam como se opor a eles. E Kuroi fala que ela é incrível. E que os moradores estão agradecidos. E ela agradece e fala que ele é um garoto estranho. E a raposa pergunta o que ela está pensando em se envolver com o menino. E ela fala que vai em frente, pode denunciar. E não é como se tivesse outra pessoa que possa fazer esse trabalho. E ele falou que não tem um lar. E ele pode ter sido jogado na floresta para cortar gasto. E os moradores passam fome. E ela só está passando tempo. E eles ficam juntos por um tempo e era como se eles fossem uma família. Mas depois de um tempo ela ficou doente. Mas do nada, algo sai de dentro dele. E ela fala, você não percebeu? Você está se transformando em um Tsumitsuki. E Kuroi se sentiu como se a sua existência fosse um pecado. E ele não tem como lutar. E não é para deixar alguém que eu o amo o trair uma segunda vez. E é pra ele não se preocupar. E ela vai dar uma coisa de dentro dela pra ele. E quando ela fizer, o Tsumitsuki vai parar de comer ele. E ele vai poder lutar contra os espíritos sem envelhecer. Mas em troca, se ele parar de comer Tsumitsuki, ele vai morrer. E esse é o destino. E ela já está tão cansada de viver nesse corpo, de caçar Tsumitsuki. E do medo da dor sem fim. Me desculpe, Kuroi. E ele fala que quando acordou tinha sangue em todo lugar, mas ela não estava em nenhum lugar. Eu a matei, ou então quando eu vi a Kazuha pela primeira vez, eu pensei que ela tinha os mesmos olhos que eu. Que pecado ela carregava? Doía tanto assim? Talvez ela tenha se transformado em um Tsumitsuki e perdeu a consciência. Mesmo assim, se ela estiver viva, logo depois foi decidido que eu assumiria o dever dela. Se eu puder encontrá-la, eu vou continuar indo até esse dia chegar. E o mangá finaliza. Então assim, gente, esse último capítulo foi melhor do que o mangá inteiro. As relações dos dois foram tão natural e mesmo que curta, foi legal, foi bonita e mesmo eles se amando, a única coisa que pode destruir a relação dos dois é o destino. E também, principalmente a morte.
bastante poético, né, esse último capítulo. E se o mangá fosse assim desde o começo, ele seria muito melhor. Porque todos os casos são ruins, rasos e sem peso. Todo capítulo eles explicam que são Tsumi Mitsuki. E não precisava, porque os leitores já sabem desde o primeiro capítulo. E esses capítulos episódicos não foram legais, porque foram chatos de ler, porque são muitas páginas e muitos diálogos necessários, que faz a leitura ficar estressante e chata. E o último capítulo é tão bom que destoa completamente do resto. Mas assim, o que vai ficar na memória desse mangá é como ele é chato. E é foda, né, gente? Então é isso, gente. Mais um mangá completo pra vocês. Muito obrigado por quem assistiu. Se curtirem, deixa o like, compartilhe se puder e se cuidem, galerinha.